Bom, então hoje vamos falar das angiospermas, grupo de vegetais mais evoluído que nós temos conhecimento, tá? Então, as angiospermas, atualmente, nós conhecemos cerca de 350 mil espécies de planta. De todas essas 350 mil espécies de planta, nós temos mais de 250 mil que são angiospermas. Então, a maior parte dos vegetais realmente estão aonde? Nesse grupo que são as angiospermas, ok? Bom, mas e o que significa angiospermas, tá? Angiosperma, então, é uma palavrinha que vem do grego, tá? E significa, angios significa bolsa, esperma significa semente. Então, elas representam aí o grupo com o mais variado número de espécies que compõem esse reino plantae, e elas já vão ter a semente protegida por um fruto. Por isso, bolsa e semente. Então, elas têm aí uma semente protegida por um fruto. Ou seja, primeiro grupo de vegetais que eu falo em fruto, ok? Estão me entendendo? Ótimo. Beleza. Então, vamos falar agora um pouquinho das flores e dos frutos, que são as nossas aquisições evolutivas, tá? Então, as angiospermas, elas já produzem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Ó, então aqui eu falei de uma palavra que até agora nós não tínhamos falado, que são os frutos, tá? Então, se a gente considerar essas estruturas, nós vamos ver que em relação às gimnospermas, as angiospermas apresentam duas novidades propriamente ditas. Elas vão ter uma flor completa, diferente daquilo que a gente estava vendo até agora, que eram os estróbilos, e os frutos, tá? Então, agora a gente vai ter os frutos também como uma evolução. Só um minutinho, pessoal. Arthur, eu vou chamar a Lu, daí você conversa com ela, você não pode ficar passando pela escola, tá? Prof, a evolução é as flores e os frutos, né? A evolução são as flores completas e os frutos. Prof, a Yasmin Boss teve que sair porque eu tava travando muito pra ela. Mas pra vocês não tá travando não, né? Não. Tá ok. Não. É diferente do Meet. Tá bom, então. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho das flores desse grupo de vegetais, tá? Então, esse vegetal, ele já tem aquela flor muito bonita, que nós já temos um conhecimento bem legal dessas flores. Só um minutinho que eu vou suspender o computador. Arthur, às vezes vai ficar um pouquinho na sua frente, você puxa a sua carteira pro lado, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui no quadro, então, uma estrutura foliar de flor para vocês terem noção do que eu vou estar falando, tá? Prof, eu já estou fazendo resumo. Ok, ótimo. E depois eu vou pedir mesmo esse resumo, tá? Dá para vocês enxergarem daí? Tranquilo essa altura? Sim? Tô vendo. Tá. Sim. Porque daí fica mais fácil de vocês assistirem depois. Prof, tá cortando um pouco a flor, a parte de cima da flor. É.
Prof, a senhora desenha muito bem. Muito obrigada, Micaela. Eu tento fazer o melhor que eu posso para vocês compreenderem o desenho. Bom, então aqui... Oi? Isso, aqui nós temos uma flor completa, que é o caso desses vegetais que nós estamos falando agora, né? Nós estamos falando justamente dos vegetais que têm flor completa. Então, as flores desse grupo de vegetal agora, elas podem ser bem vistosas, tá? Tanto pelo colorido quanto pela forma, tá? Muitas vezes, elas também exalam um odor que a gente acha bem agradável, então elas têm aquele cheirinho de flor do campo, normalmente. Mas grande parte das flores tem um aroma agradável. Claro que existem algumas flores que têm um aroma que não é muito legal, mas a maioria das flores tem, tá? Além do que elas produzem um líquido açucarado que nós chamamos de néctar. E esse néctar, ele serve de alimento para quê? Para as abelhas e também para outros animais, como o caso do beija-flor, tá? E há também as flores que não têm peças coloridas e também não são perfumadas e nem produzem néctar, mas ainda assim são fundamentais no processo reprodutivo, tá? Então, vamos lá. Vamos falar que as flores coloridas, perfumadas ou não, tá? É das flores que as angiospermas produzem tanto as suas sementes quanto os seus frutos, ok? Bom, então vamos falar agora um pouquinho das partes dessa flor. Depois o fruto, exatamente. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que nós vamos falar aqui, ó. Essa estruturinha que eu coloquei aqui, que eu chamo de pedúnculo. Que é o pedúnculo, tá? O que é o pedúnculo? Ele liga a flor ao resto do ramo, como se fosse um caulezinho da flor, né? Então, o pedúnculo, ele, vou ler parênteses aqui, ó. Ele liga a flor ao resto do ramo. Tranquilo? Aí em casa vocês estão conseguindo ver bem certinho? Sim, prof. Sim. Tá bom, então. Aí, nós temos uma dilataçãozinha. Vocês estão vendo essa parte mais gordinha que eu coloquei aqui, ó? Vocês estão vendo? Essa É o parte cálice. mais gordinha ainda não é o cálice. É o que eu chamo de receptáculo, tá? Então, essa parte mais gordinha aqui é o receptáculo. Um receptáculo com pequeno, tá? Receptáculo, ou receptáculo floral. O que é esse receptáculo, tá? É uma dilatação na zona terminal aqui do pedúnculo, ó. Então, tem uma dilatação aqui na zona terminal do pedúnculo, que serve para quê? Que é onde vai ser inserido o restante das peças florais. Então, todo o das peças florais, vocês observam, eles estão aqui inseridos aqui nesse receptáculo floral. Então, nós temos aqui, o receptáculo é onde inserem-se todas as peças Na apostila não fala dessa parte. flores. Coloca no seu resuminho, tá? Porque ele é importante, porque tudo está conectado a ele, ok? Tá bom? Bom, Sim, prof. vamos continuar então agora. Bom, até agora a gente estava falando então dos primeiros dois órgãos que eu falei para vocês, que são os órgãos de suporte, tá? Agora nós vamos falar dos órgãos de proteção. Então, esses dois órgãos que eu falei para vocês, a gente fala que são órgãos de suporte, tá? Bom, agora vamos falar então dos órgãos de proteção. Nós temos dois órgãos. Nós temos o que a gente chama de cálice e nós temos o que chamamos de corola. Quem sabe me dizer o que é o cálice?
Do arco sai? São as florezinhas que saem do pêndulo. Isso. Pedúnculo. Isso. É. A Micaela me respondeu aqui corretamente. Você consegue me responder? Não? Tá. Então vamos lá. Um cálice é essa estrutura aqui, ó. Que é o conjunto de sépalas. Tá vendo? É que eu não tenho canetão colorido, tá, gente? Mas é essa estruturinha que nós temos aqui, ó. Essa estruturinha que nós temos aqui, ó. Eu vou até preencher uma todinha aqui para vocês, ó. Ela fica logo abaixo das pétalas. Ainda vai ter alguma outra? Oi? Gente, já estudou. Você já viu isso aqui? Sei lá em quantas séries, tá? Então, todas essas estruturas aqui, ó. Prof, o áudio tá travando. Internet no carro. Ó. Então, essas estruturas que nós temos aqui. O que a senhora disse, prof? Ó, essas estruturas que eu estou colocando aqui, colorida, tá vendo? Ó. Vocês estão vendo? Prof, você tá muda pra mim. O que a senhora tá falando? Tô falando. Eu tô O que falando. o prof tá falando? Eu estou falando e. Pronto, voltou. Oi, Pra mim tá normal. tá normal? Pronto, Voltou? agora voltou. Uhum. Voltou para todo mundo? Antes você tava muda. Tá, mas eu tô com a internet de O áudio cabo tá aqui. travando um pouco. Oi. Arthur, você não pode O ficar. áudio tá travando um pouco. Porque uma picada não é motivo pra. Quê? Mas não tem problema, Arthur. A Luciana já vai vir aqui. Melhorou em casa, pessoal? Melhorou? Sim, prof. Tá? Então vamos lá, ó. Então aqui, ó, essas estruturas que eu coloquei aqui pintadinhas para vocês é o que a gente chama de cálice, tá? E o cálice, o que é um cálice? É um conjunto de sépalas, que são essas pétalas verdinhas que parecem folhas, tá? Então, esse aqui, o cálice, são conjuntos. É o conjunto. Nunca pode ler. Nunca. Vou observar com mais cuidado lá que você vai ver, tá? Então, o cálice é o conjunto de sépalas, tá? E o que são essas sépalas? São as pecinhas florais parecidas com folhas, tá? Por quê? Geralmente elas são verdes, tá? E aí, qual que é a sua função? Ela tem a função de proteger a flor quando ela está no estágio de botão. Então, quando a flor não tem sépala, nós falamos que ela é assépala. Olha que legal. Então, existem flores que não têm sépalas. E aí elas são chamadas de assépalas, tá? Então, na maioria das vezes, o cálice ele é de cor verde, formado por um conjunto de sépalas que envolve e protege o botão. Tranquilo? Sim. Sim. Oi? Não tem. Agora, a nossa próxima estrutura de órgão de proteção é o que chamamos de corola. Quem sabe me definir corola? E aí? Quem consegue desenvolver? Prof, a senhora ficou muda de novo. Senhora, voltou? Agora sim, voltou. Tá. Quem sabe me definir o que é corola? As pétalas. São as pétalas. O Eduardo disse que são as pétalas. Isso. Então, a corola, tá? É o conjunto de pétalas. Então, é o conjunto de pétalas.
elas faz? Então, são as peças florais que normalmente são coloridas e também perfumadas, tá? E elas normalmente, além de ter perfume, ter uma cor bem vibrante, elas possuem glândulas produtoras de néctar na base de cada pétala. Para quê? Para atrair os animais. Arthur, vai no celular. Para atrair os animais, tá? Quando a flor não tem pétalas, nós falamos que ela é uma flor apétala, tá? Então, às vezes, a flor não tem essas pétalas coloridas. Pode ser que ela venha sem essas pétalas coloridas. E aí a gente chama ela de apétala. Por que que a flor, normalmente, ela é bem vistosa, colorida, tem um aspecto aveludado, produz néctar? Qual que é a importância dela ser assim? E aí, quem sabe me dizer? Atrair os polinizadores? Para atrair os polinizadores. E qual que é a função dos polinizadores? Prof, Oi. É levar eu esqueci o nome do negócio. Mas acho que néctar. é o néctar para outras flores, para elas reproduzirem. Quase isso, só a palavrinha néctar que está Pólen. trocada. Pólen, Então isso mesmo. Pantera, Pólen. né, prof? Isso mesmo, tá? Prof, Oi. uma coisa que você me fez lembrar foi das plantas carnívoras. Para elas atraírem o alimento delas, elas usam algum cheiro que parece com pólen. E assim as abelhas ou outros animais sentam lá e são vítimas. Exatamente, tá? Exatamente. Bom, vamos continuar então agora, ó. Bom, falei para vocês dos órgãos de suporte, que é o pedúnculo e o receptáculo, e falei para vocês dos órgãos de proteção, que é o cálice e a corola. Agora vamos falar dos órgãos de reprodução, né? Nós temos dois órgãos de reprodução, que é o quê? O sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino, né? E o que é esses sistemas de reprodução? Eles são folhinhas férteis que sofrem modificação, tá? Então, eles são folhas férteis que sofrem modificações. E onde que eles estão localizados? Bem no centro da flor, tá? E aí a gente chama esse centro da flor de esporófilos. E aí as folhas férteis masculinas formam um anelzinho mais externo e as folhas férteis femininas ficam na parte mais interna, tá? Então vou colocar aqui, ó, isso que eu tô puxando aqui, parte feminina ou masculina? Isso aqui que eu puxei aqui, ó, parte Masculina. masculina, muito bem. Masculino. Exatamente. Então, isso que eu puxei aqui é o que nós chamamos de androceu. Tá? Nós chamamos de androceu, que é a parte masculina da flor. E o que o androceu ele é? Ele é formado por um conjunto de estames. E os estames, eles são folhas modificadas, tá? Que possuem os esporângios. Olha aqui, ó. Essa porçãozinha mais dilatada aqui é o esporângio. Prof, Então, ele constitui o quê, ó? Oi. Esse androceu... Pode perguntar, o Rafaela. estame é formado pela antera e pelo filete, né? Isso eu vou colocar aqui agora. Esse androceu é o sistema reprodutor masculino. Vou até colocar aqui, ó. Sistema reprodutor masculino. Tá? E aí, ele é formado de duas estruturas. Essa partezinha aqui, ó, que é o quê? O filete. E essa partezinha aqui, ó, que é a nossa antera. Ok? Então, essas duas estruturas
fibras aqui dá origem ao nosso androceu, que é o sistema reprodutor masculino. Entenderam? Sim? Sim. Tá. E aí tem na antera, ó, que fica o grão de pólen, que é o gameta masculino, que é responsável por fecundar a parte feminina da flor. Ok? Tá. Vamos continuar então. A parte feminina da flor, ela é chamada de gineceu. Deixa eu ver onde vai ficar melhor para colocar para vocês. Aqui embaixo fica melhor, em cima fica melhor. Para vocês copiarem? Acho que em cima, prof. Sim. É, eu também. Tá, então eu vou dar uma erguidinha aqui, que eu acho que vai ficar melhor ainda, tá? Então essa parte aqui, ó, bem central, vou puxar essa setinha aqui em cima, tá? É o nosso gineceu, tá? O gineceu é o sistema reprodutor o quê? Feminino. Prof, não liga, mas quando eu for te mandar o resumo, também eu fiz a florzinha desse tamanho, pequenininha, daí tá meio pequena a letra. Gente, a professora ficou muda de novo. É. Ela só não tá falando, eu acho. Voltou, pessoal? Voltou. Voltou. Pronto. Oi, quem falou, prof? Eu falei que quando eu mandar o resumo, a minha flor, ela ficou pequena, daí a letra vai ficar pequena também. Não tem problema. Mais alguém falou, prof, ali pra Micaela. Prof, Oi. eu acho que minha internet tá ruim, porque toda hora tá cortando a senhora e os outros. Pra mim não tá cortando, só tá Pra mim cortou só algumas vezes, mas não corta por muito tempo. Mas eu tô gravando a aula, de qualquer maneira eu vou colocar ela na plataforma, tá bom? Bom, Ok. o gineceu, então, é a parte feminina da flor e é o conjunto de carpelos, né? Cada carpelo, ela vai ter, então, as suas duas partes que a gente chama de uma zoninha mais alargada, aqui, ó, essa parte mais alargadinha, que é onde vai estar os óvulos, tá? Que é o ovário. E depois ele vai ter uma estrutura mais afiladinha, ó. Essa estrutura mais afiladinha aqui, ó, que a gente chama de estigma. E por último, uma aberturinha aqui em cima, ó. Uma aberturinha aqui em cima que a gente chama do quê? É o estigma. Exatamente. Então ele tem essa aberturinha, que é o estigma. Esse afilamento que é o estigma, até chegar à sua abertura. Então, nós temos duas partes importantes aqui, ó. Nós temos essa parte dilatada, que é o ovário, e nós temos essa parte mais afilada aqui, que é o estigma. Ok? Uma coisa que é importante, que esses vegetais, eles não gostam de fazer autopolinização, ou seja, o grão de pólen que está aqui, normalmente ele não vem para cá. Mas por que ele não gosta, tá? Porque ele é esperto. Se ele fizer autopolinização, não vai ter muita variabilidade genética. A sua variabilidade genética vai ser baixa. Então, o que ele prefere? Que ocorra a polinização cruzada. Então, por isso, a importância dos animais polinizadores. Por isso a importância daqueles animaizinhos que trazem o grão de pólen para fazer a polinização através de outras flores. Beleza? Tranquilinho? Aí, vamos lá, vamos continuar então. Vamos falar um pouquinho dos frutos, tá? Os frutos, eles protegem, eles contêm, tá? E protegem as sementes. Além disso, eles auxiliam na dispersão dessas sementes na natureza. Muitas vezes, Eduardo, presta atenção, eles são bem coloridos, bem suculentos e atraem diversos animais, tá? E eles utilizam esse fruto também como alimento. Muitos dos animais que fazem dispersão de sementes
nutrientes, eles são frutíferos, tá? Então, as sementes, elas são engolidas pelos animais que costumam atravessar todo o tubo digestivo intacta, ela não sofre alteração, tá? E depois elas são eliminadas no ambiente com as fezes. Em geral, em locais bem distantes daquela planta-mãe. Ou também, essas sementes são carregadas pelo vento, tá? Então, por isso que a gente tem uma grande conquista de território desse grupo de plantas, desse grupo de vegetais. Tranquilo por enquanto? Sim. Tá. Aí a apostila de vocês traz dois grupos bem grandes das gimnospermas. Traz duas classificações bem grandes das angiospermas, que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês terminarem de se organizar aí, tá? Eu vou encerrar essa chamada. E aí eu já chamo vocês novamente para a gente falar então desses dois grupos de angiospermas. Pode ser? Ok? Sim, prof. Bom, aí vocês conseguem Ok, se prof. organizando aí. E aí a gente vai falar então dos dois grupos de angiospermas, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Combinado? Dá tempo de vocês tomarem uma água, de vocês darem uma Ok. respirada aí, para a gente começar novamente. Beleza? Ok. Vocês precisam que eu mande essa foto para vocês no grupo ou vocês conseguiram copiar aí? Eu queria foto, prof. Eu também queria foto, prof. Eu consegui Eu consegui copiar. copiar. Eu vou E, mandar gente, uma tem foto. na página 436. Eu vou mandar a foto, porque daí tem as funçõezinhas certinho aí para vocês também. Até daqui Tem a na pouquinho. página Tchau, prof. 436. Ah lá. Obrigada, Micaela. Até daqui a pouquinho. Tchau.